Eu fui eleito pelo PDS, é uma sigla que logo é Arena 1, virou PDS, Arena 2 do PMDB, e eu fui eleito, fui o vereador mais votado do PDS e o 7º mais votado do quadro dos 21 eleitos. E a Câmara não era nesse prédio aqui, era um prédio locado, que era na Praça Rocha Pombo, um prédio pequeno, um auditório, um plenário muito minúsculo, né? Quando chega 21 vereadores num espaço pequeno daquele, realmente um tumulto. E não tinha nem espaço para o público, né, participar das reuniões. Era umas 3, 4 filas de cadeira, já amontoada com os vereadores, uma muretinha. Quando tinha um impasse, pulava a mureta, iam para cima de vereador, era complicado. Nós não tínhamos nenhuma certa segurança pessoal, né? Gabinete não existia. Tinha o gabinete do presidente, que era bem ridículo, e os nossos eram todos juntos, num local só. Era mais complicado você conversar com a população, reivindicar alguma coisa no espaço. Aí foi criado um projeto nesse espaço físico aqui, que era o terreno do município, e esse espaço foi criado justamente para abrigar a Câmara Municipal de Maringá. E aí, como na qualidade da vida profissional minha de ser engenheiro, a gente, junto com o diretor da Câmara, que era o Sr. Antônio Fassi, na época, nós compusemos uma comissão de acompanhamento da execução da obra. Foi uma empreiteira que executou o serviço e nós estávamos periodicamente acompanhando, sabedor do espaço que nós íamos usar a posterior à obra ser terminada, né? Então, agora que ficou esse espaço muito mais cômodo, né? Então, são vários espaços que deu uma condição do público vir participar das reuniões. Elas começaram a ser transmitidas direta, então o pessoal sabe o que está acontecendo. Então, o local de manifestação pública ficou ideal aqui, bem melhor, centralizado, né? Um local adequado do município, não um espaço alugado. Muito melhor o espaço, nem se compara, né, aos espaços anteriores que a Câmara já teve. Ela foi feita numa etapa, foi feito o auditório, um pouco dos gabinetes, depois esses gabinetes foram ampliados numa segunda etapa. Eu não acredito que 1 ano e meio, aproximadamente, o tempo da obra, até mudar. Tomamos posse lá na Praça Rocha Pombo e viemos para cá em seguida. Olha, algumas vezes bem calorosas, né? Você está ouvindo outras pessoas de outras legislaturas, você sabe que costuma-se acirrar os ânimos em algumas atitudes, né? Costuma-se... muito difícil, pelo contrário, eu começo até mudar minha atitude agressiva e vai para o outro lado, mas foi... Interessante, teve várias discussões, você tem que realmente recolher o projeto, né? Tem casos de projetos aí, uma coisa que eu sempre conto, você vai ter que ficar registrado isso aí. Teve casos de projeto, eu cheguei a rasgar um projeto aqui, tão ruim que ele era. Eu peguei aqui do plenário, tirou-se o tempo parou-se a sessão, deu um tempo para discutir o projeto, fui para aquela sala ali do fundo, o projeto não voltou mais para a mesa. E até hoje tão ruim que ninguém se preocupou em procurar o que era. Então, ocorrem esses casos. Tem casos totalmente complicados que você não tem nem que trazer para cá, né? Tem que fazer essa triagem. Por isso que tem o corpo técnico nosso da Câmara que faz essa triagem. Então, de repente, você passa a discutir uma coisa que é inócula, não tem valor algum e não vai contribuir com nada. Então, não sei se era só a capa, mas o projeto sumiu. E tem vários casos. Tem casos de projetos aí que você tem... um dos casos também tinha um projeto de redução do ISS-QN da Prefeitura. Não era uma redução, você tinha que... as classificações da lei diziam certas modalidades. Cinema, bar, lanchonete, cada um tinha uma classificação de pagar o ISS. Construção civil, 3%. E quem era outros, era 10%. Mas outros por quê? Não havia modalidade. E surgiu modalidade de despachante aduaneiro, que quando veio o Porto Seco para cá, o sindicato de imóveis. Então tem várias modalidades que estavam como outros. Obviamente você vai reclassificar aquela modalidade, não vai ficar outro sempre, a modalidade vai surgindo, é dinâmico esse pedaço da lei. E nós colocamos no texto, na capa do projeto, redução do ISS, que obviamente que o prefeito no outro dia já mandou o líder dele vir questionar o projeto. Houve uma discussão muito grande no projeto. Está reduzindo, não estava se reduzindo, estava classificando e qualificando uma atividade nova na cidade. Muito bem, o autor do projeto recolheu o projeto. 2 meses depois eu votei ele com alteração do inciso tal, do artigo tal, da lei tal. Ele passou. Então são várias coisas que você vai ter que fazer, esse tipo de artifício para ter uma legislação mais coerente. Porque era bem óbvio, mas a questão é que
o prefeito questionou o seu líder e ele veio, nós tiramos, não tem problema, tira, depois volta depois, com outro nome. Essas coisas ocorrem também, são coisas pitorescas que ocorrem dentro dessa casa de lei, né? Não para um mal, né? Mas para você se argumentar do teu projeto. Por exemplo, assim, é uma coisa interessante. Quando a imprensa, através do pessoal dos blogs, aquele tipo não era blog, divulgava a quantidade de projetos que cada vereador fazia, obviamente era 40 para tal vereador e o meu era 2, 3 naquele semestre. Acontece o seguinte, dos 40, 39 era nome de rua. Então era complicado. Então, então a imprensa divulgava a quantidade, divulgava que tipo de projeto que era a qualidade. Então tinha esse diferencial. Eu não me preocupava com a quantidade. Eu precisava fazer alguns projetos que me dessem uma direção correta do que eu precisava fazer. Eu até lembro que um dia um vereador pegou e deu o nome de uma rua de Thomas Edison. Aí eu perguntei para o vereador, peguei o microfone e perguntei para o vereador se aquele homenageado era amigo da família, se ele morava no distrito, né, se ele já conhecia há muito tempo, como que se ele racionou para homenagear essa pessoa, né? Aí eu falei assim, não, chegaram aqui e me deram a cópia da Barça e eu fiz o projeto de lei. Então são coisas assim que acontecem. Então aí você tem um número de projetos elevado. Você pega um loteamento com 15 ruas, você tem 15 projetos. Agora, um dos projetos que é interessante, que eu lembro da época, foi a acessibilidade na auditório acima de 100 pessoas e agências bancárias. Todos esses elevadores que tem, essas rampas que tem nos bancos, eu sou autor daquela lei, uma das leis que eu lembro. Então, não é só em função da acessibilidade do deficiente, mas até uma mulher com um carrinho de nenê, alguma coisa, vai no banco, tem que subir a escada. Às vezes chegava e o banco tinha poder financeiro para fazer esse equipamento. Agora, depois os cartórios começaram a fazer. Então, o que eu lembro de um projeto legal foi isso aí. A gente criou a condição, por força de lei, que quem não tinha acessibilidade correta no seu estabelecimento comercial, ou nos auditórios até acima de 100 pessoas, teria essa condição de fazer uma rampa ou um elevador. E nós pedimos até quem não tinha por obrigatoriedade fazer, também fazer, para criar essa condição, né? Então, um dos que eu lembro dos projetos. A presidência foi assim, a função do vice-presidente é assumir na falta do presidente. E o meu presidente era candidato a deputado federal e envolvido na campanha, propenso a ser eleito, se afastou por acho que 3 meses ou 4 meses e eu assumi a presidência. Aí você coloca uma posição um pouco contrária, você vai ter que dialogar com os teus pares, né? Então você tinha vereador que pegava o salário antecipado, alguns dias antes do funcionário, aí você começa a fazer uma certa leitura, você começa a barrar. Não cria animosidade com eles, continuo amigo deles até hoje, mas você tinha que fazer alguma coisa. E eu achei por bem, na minha função, organizar um tipo de coisa assim. E o dia a dia dos legisladores passa pela presidência. A presidência passa a ter um braço assim, ela se perde até a ligação dela com a comunidade, ela fica mais ligada aos pares. Então você tem um dia inteiro, tem problema de pares para ser resolvido, né? Desde deslocamento, de viagem, de diária, de pagamento, de funcionário, deslocamento de funcionário, até divisória de gabinete, mesa, tudo isso passa pela presidência. Então você passa a gerenciar um patrimônio, um espaço físico e uns membros, que aí você até esquece um pouco da comunidade. Essa eu acho que a função do presidente é um pouco mais carregada em função disso. Eu tive a oportunidade de, essa irmandade Maringá-Kakogawa, o vice-prefeito era o Mário Sokawa e a gente nós fomos em 2, um da Câmara e um da Prefeitura. E uma comitiva particular de 4 senhores de idade japoneses, então era uma comitiva particular e nós do Poder Público. A pedra foi de São Paulo para lá e nós inauguramos essa pedra que está lá hoje, vai fazer 40 anos, essa pedra está lá, quando fez 20 anos de mandato. Nós compramos uma pedra com as nomenclaturas que eu não vou saber traduzir agora, que não sei o dialeto, mas a gente participou desse evento lá. Onde eu poderia ajudar nos projetos dos pares também, porque a Câmara tem que crescer num todo, né? É complicado, porque de repente você quer fazer um projeto que vai dar uma certa notoriedade no teu segmento ou alguma coisa, se você vai disputar voto com outro companheiro teu, o cara pode até votar contra com você aqui, ele não quer que o teu projeto apareça. Então tem essas coisas, só que a gente tinha uma cintura para isso aí, não tinha, vota aqui, vota ali, sem negociação, mas no compartilhamento dos projetos. Para que a Câmara fosse boa, a Câmara tem que ser boa num todo. Individualmente podemos brigar, mas a Câmara a gente tem que pensar nela. Como corporativa, nós temos que pensar nela. Eu gostei de fazer isso na minha Câmara. Na minha legislatura, que a Câmara crescesse num todo. Essa que é a ideia. Porque aí ganha todo mundo.